voltamos e você de casa que participou durante toda a semana mandando a resposta da curiosidade bíblica de domingo passado, vai conferir com a nossa repórter Gêmea Nayara. Qual o nome de um grande general de Israel que morreu agarrado nas pontas do altar da casa de Deus? É isso aí, Daiane, a resposta é Joabe. Encontra-se em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28. Algumas pessoas participaram com a gente, mandaram mensagens no Facebook. E a Mariana, lá do bairro da Paz, participou e acertou, viu? Ela participou no número 81503393. Você também pode participar. E a gente vai ter a outra curiosidade bíblica, a pergunta, e você pode estar participando com a gente. É só mandar sua resposta para esse número, 81503393. E é com você, Daiane. Ok, Gêmea, e obrigada a você de casa que participou, mandando a sua resposta aqui no Jovem Cristão. E fica atento porque no final vamos mandar outro desafio para você, hein, pessoal? Vamos conhecer agora um pouquinho mais da vida da cantora Sandra Campelo, essa mulher de Deus. Fica ligado. Sobre minha vida. Bom, Daiane, olá, Jovem Cristão, a paz do Senhor para todos. Eu estou aqui com a cantora Sandra Campelo, ela que é mãe de 2 filhos, esposa e cantora, tem um ministério lindo, já tem 3 CDs lançados, viu, jovens? Para vocês que ainda não têm o CD da Sandra Campelo, ela vai estar ali na Monte Sião, na congregação Monte Sião, festa de jovens, 21 anos da congregação Monte Sião, né, uma bênção. A Parauapebas todos está muito feliz com os 21 anos da congregação Monte Sião. E vamos lá para o que interessa, né? O Jovem Cristão está super curioso com a vida dessa cantora abençoada, uma das maiores cantoras pentecostais do Brasil, né? E lançou o 3º CD já pela Som Gospel, não é isso? Maestro Fábio Mariano, que vai ver o nosso programa aí pela internet. Vamos mandar para ele. Sandra, fala um pouco do seu ministério, do início, como é que foi, conta um pouco da sua história pra gente. Na verdade, eu canto desde criança e aos 14 anos de idade eu comecei a trabalhar com jovens também na igreja. Eu fui regente da mocidade da minha igreja, Assembleia de Deus também por 9 anos. Nesse período inteiro, Deus vinha falando muito sobre o meu ministério. No final, a partir dos 18 anos, eu já viajava para ministrar, mesmo sem ter trabalhos gravados, por conta do nosso chamado. Então a gente atende, né? Senhor, eis-me aqui. Com 21 anos eu gravei meu primeiro trabalho. Forte e Poderoso, que eu fiz um trabalho simples, né? Minha visão era só realmente continuar adorando a Deus, então Deus usou uma pessoa para que investisse no meu ministério 100%. Na realidade, até para sair de casa ele me buscava, eu não gastei nada. Ele falou assim, eu vi Deus na tua vida, eu quero investir para que você faça a obra do Senhor. E eu gravei Forte e Poderoso, sem perspectiva. A minha única vontade era continuar adorando o nome do Senhor, e Deus me surpreendeu no primeiro trabalho. Tem uma música chamada Alguém Entre a Multidão, que eu também gravei no segredo, que realmente os lugares que eu fui, o meu CD foi e eu não imaginava. Quando eu fui, realmente havia testemunhos de milagres, pessoas sendo curadas através do louvor, então eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, qual o tamanho desse ministério? Por quê? Eu comecei a entender o porquê do chamado, porque a gente às vezes, que realmente é chamado, ele não quer. Ele abre mão, ele fala, não, Senhor, eu prefiro continuar ministrando na minha igreja, cuidando dos jovens da minha igreja. E então, quando você vê o que Deus está fazendo, você entende o seu chamado. Então, esse trabalho foi por 5 anos, eu gravei os meus 3 CDs de 5 em 5 anos, porque eu atendi o chamado do Senhor. Então, para mim estava bom. Quando Deus me determinava que eu fizesse, quando Deus determinou, eu fiz o segredo, que foi um trabalho que já foi para a mão do maestro Fábio Mariano, que fez um trabalho maravilhoso. Nós ainda não tínhamos parceria, ele fez uma produção maravilhosa e Deus foi trabalhando, regravei esse louvor, porque a primeira matriz não era minha. Gravei um outro chamado Quarto Homem, que também foi tremendo o que Deus fez. Deus realmente operou milagres, maravilhas através deste louvor. No mesmo ano que eu gravei o primeiro, eu me casei. No ano seguinte eu tive meu primeiro filho. Eu tenho um filho chamado Arthur, de 8 anos, e a menina tem 6 anos, chama Vitória. Está em casa com o pai. Hoje meu esposo é pastor Arlindo. Não pôde estar dessa vez, mas a próxima vez ele virá, já falei com ele hoje. A próxima vez você vem comigo, precisa vir comigo. E aguentar o calor, eu falei, você não tem noção. E eu já transpiro bastante, eu falei, Jesus, que terra quente, mas abençoada. Realmente eu estou amando os irmãos, são muito calorosos, nos receberam com muito carinho, eu estou muito feliz mesmo pela recepção de todos, pelo carinho de todos vocês. E para o final, depois de 5 anos, Deus me convidou a gravar esse trabalho, Um Novo Tempo.
não é? Foi realmente uma bênção. O Novo Tempo é o CD que tem 2 canções que está sendo sucesso aqui em Parauapebas, que é o Cheiro de Vitória e o Eu Voarei. Isso está sendo sucesso, a Igreja Monte Sião mesmo canta o Voarei, inclusive vai estar cantando hoje, né? O grupo de senhoras cantou ontem, vai estar cantando hoje também. Você que ainda não foi, está convidado para ir assistir o culto, a cantora Sandra Campelo vai estar lá. Então, Sandra, agora está com o Novo Tempo. O Pará é a primeira vez que você veio nesse estado? Sim, é a primeira vez que eu estou visitando o Pará. Eu estou gostando muito, espero que seja a primeira de muitas, para a glória de Deus. Os jovens que estão nos assistindo, é o programa Jovem, líder de audiência em Parauapebas, o Jovem Cristão. Eles têm essa questão de atender chamado, você atendeu. Eles têm um certo medo, receio. Será que... Mas vale a pena atender o chamado de Deus como você fez? Sim, na realidade, atender um chamado, quando a gente diz eis-me aqui para o Senhor, é porque a gente sabe para que nasceu, né? Para que fomos colocados no ventre das nossas mães, foi para atender o nosso chamado, para ganhar o maior número de almas possível e edificar vidas através do nosso louvor e adoração a Deus. Mas há uma grande renúncia. Como eu disse, geralmente quem tem chamado não quer. Geralmente quem tem chamado, ele foge de holofortes, quem tem chamado, ele foge de estar em destaque. Eu falo por mim, eu sou muito tímida, eu sempre fui. Então, quando foi para atender meu chamado, realmente eu passei por um grande processo até o primeiro trabalho de conscientização do que é chamado. E no meu período de já quase 15 anos de ministério, Deus vem me ensinando constantemente o que é viver a dependência de Deus, o que é fazer para Deus. Então, tudo que eu faço hoje para Deus é gratidão pela família que Deus me deu. O meu esposo, ele é uma bênção, os meus filhos, o meu ministério em si. Eu olho e vejo frutos. O mais importante da nossa vida é frutos. Você olhar e ver almas sendo resgatadas. Eu tenho muitos frutos de lesbianismo, muitos homossexuais que se converteram através do meu ministério. Eu falo isso, eu sinto a presença do Senhor, porque eu vejo que vale a pena você pagar preços, vale a pena você renunciar por amor a Jesus, vale a pena, você olha os frutos. Então, eu tenho muito. Minha vida, ela teve uma grande mudança a partir do meu atender ao chamado. Inclusive tem um louvor que tem esse chamado, né, no CD, e isso realmente falou muito forte a minha vida. A compositora, eu falei para ela, compõe algo sobre chamado, e ela fez aquela obra maravilhosa que realmente retrata a minha vida. As renúncias que eu fiz, as renúncias que eu faço constantemente, não é ficar longe de filhos tão pequenos. O meu filho mais velho, a primeira vez que eu viajei, ele tinha 11 meses, a minha bebê tinha 4 meses, primeira vez que eu viajei, deixei, né? Louvar a Deus pela vida da minha mãe que me ajuda, mas assim, se vocês forem olhar, é uma renúncia muito grande, mas vale a pena. O Senhor, ele te honra, o Senhor, ele trabalha na tua vida, você fica transformado. Na realidade, servir a Deus com o nosso ministério é uma adoração constante, e Deus, ele mede a qualidade da nossa adoração em renúncia para Ele, e Ele honra. É maravilhoso. Amém. A Sandra Campelo é uma jovem, foi jovem como você hoje, casada, tem filhos, como você jovem que está nos assistindo. Então é isso, renunciar para atender o chamado de Deus. Mas falando em primeira vez estar no estado do Pará, conta pra gente assim um lugar que você foi e marcou o seu ministério. Um lugar que eu fui e marcou meu ministério foi, no geral, eu sou aqui. No geral, foi no Gideões Missionários, o ano passado. Realmente, Deus falou muito comigo, Deus falou muito comigo naquele lugar. E foi uma experiência incrível, porque não só no sentido de ser Gideões Missionários, mas no aprendizado. Aquela terra foi um lugar que Deus me ensinou muito. Sobre a palavra renúncia, sobre o que é você renunciar a manjares, palácios que não foram edificados pelo Senhor. É fácil quando você serve com integridade. Então é possível, não é tão fácil, mas é possível. Então o Senhor me ensinou nos Gideões, marcou a minha vida mesmo. Conheci grandes adoradores, grandes ministros da palavra, grandes homens de Deus, alguns que não são tão compromissados, mas eu aprendi com outros que são extremamente compromissados e abrem mão do que não é do Senhor e são adoradores. Quando chegam no lugar, marcam o lugar com a presença de Deus. Porque, na realidade, a nossa função é carregar a arca, trazer a presença do Senhor por onde nós passamos, né? Então, realmente marcou muito a minha vida lá. Nós falamos da canção Chamado, que a Sandra canta com a cantora Mira Dias, né? Que também é uma bênção, né? E, além dessa canção,
que foi composta aí praticamente para você, né? E tem outra canção do seu ministério que marcou, que fica, que é a que você mais gosta, que onde você louva, as pessoas pedem bis, bis. Tem uma canção que é a que fica, que mais marca o seu ministério? Dos 3 trabalhos, Alguém Entre a Multidão, compositor Marcos J. Rodrigues. Se você conhece O Segredo, o CD? Sim. Então, é a faixa 6. Ela fala da mulher que estava enferma há 12 anos do fluxo de sangue, de uma enfermidade que nada que ela fizesse pôde mudar a sua história. E a Bíblia fala que ela, mesmo na sua fraqueza, ela saiu do seu lugar de comodismo e foi até Jesus. E a Bíblia diz que ela, com medo, porque o grande obstáculo daquela mulher, eu tenho aprendido isso na minha jornada ministerial, que o grande obstáculo daquela mulher era a multidão. Talvez tinham pessoas que a condenavam, familiares que não queriam ela perto, o próprio sacerdotes que impediam ela de adorar o Senhor. Então o grande desafio seria ela romper aquela multidão e tocar em Jesus. Mas ela foi mesmo se escondendo e tocou no Mestre de uma maneira que Jesus parou e disse: a tua fé te salvou. Então, através dessa canção, Deus tem curado muito. Deus tem curado pessoas enfermas realmente na sua carne, mas também tem transformado a vida de pessoas que têm enfermidades internas, aquelas que às vezes a gente serve ao Senhor por anos e anos e não sabe que é doente, que não sabe, que não consegue tocar em Jesus diferente para ser curado e às vezes fica acomodado naquela enfermidade de tristeza, aquela enfermidade de angústia. Quantos servem ao Senhor, até mesmo, principalmente os jovens, com tantas perguntas, porque os jovens em si, eles têm muitas indagações. Então o inferno inteiro batalha para tirar o jovem da presença do Senhor por várias questões, indagações, questões sentimentais, e Satanás, ele luta nessa área. Então quantas vezes servimos ao Senhor por muitos anos e não conseguimos tocar em Jesus diferente. E essa canção, ela me levou principalmente porque o nosso ministério, ele tem que ser focado em transformação primeiro em nós, né? O que Jesus transforma e trabalha nas nossas vidas, automaticamente na tua verdade, ele trabalha na vida das outras pessoas. E fez isso comigo, e através deste louvor tem feito com muitas pessoas, então realmente marcou meu ministério. É muito difícil o lugar que eu já passei, mesmo levando um trabalho novo, eu não cantar esse louvor. Então para mim é muito importante. E nesse trabalho, cheiro de vitória, né? Que realmente foi um presente do Senhor. Houve toda uma questão em volta desse louvor, que na realidade, no princípio dessa questão, eu não entendi. Eu falei: Senhor, o Senhor me presenteou com esse louvor, por que tudo isso? E o Senhor me falou comigo referente a este louvor. Então marcou minha vida de uma forma muito grande, como tem marcado até hoje. E Deus tem levado este perfume de vitória para a vida das pessoas. E o Senhor falou comigo na palavra em Jó 14:9 sobre o tronco seco, a árvore cortada, e que ao cheiro das águas, que as águas é Jesus quando entra na nossa vida, ao cheiro das águas brota, é capaz, sim, pode brotar, ao cheiro das águas brota e dá novo fruto. Então esse louvor para mim é isso, ao cheiro das águas, o perfume de vitória que invade a vida daqueles que creem quem é Deus, quem é Jesus na sua vida. É muito bom. A gente fica doida aqui para fazer várias perguntas, os jovens são curiosos. O pessoal me perguntava: Gêmina, eu quero saber da Sandra Campelo, a gente quer conhecer essa cantora, a história dela. A gente tem muitas perguntas, né? Mas assim, tem umas da qual é muito importante até mesmo para a vida de jovens que estão nos assistindo, para a vida espiritual, entendeu? Deles, que esse é o objetivo do programa Jovem Cristão. Mas assim, a pergunta que não quer calar: sair assim de casa, como é que fica o maridão, a família lá em São Paulo? Que saudade da cantora Sandra Campelo. Como ela disse, não pôde estar aqui, mas na próxima vai estar. A família apoia, a família está dentro também, está ajudando sempre, né? Sempre. Eu posso contar com a ajuda dos meus pais, meus filhos, escola, o dia a dia, que nem ontem foi Dia das Crianças, eles tinham uma festa na igreja, então eu conto com eles que levem, que fiquem com eles, voltem, para que eles não sintam tanto a minha ausência. Não é? Mas como eu comecei o meu ministério antes de me casar, eu já viajava. Então quando eu me casei, recentemente eu viajei, né? Meu esposo, ele já sabia disso e ele me apoia muito. Na realidade, meu esposo, eu costumo falar que quando eu vier da próxima vez, ou eu mando para vocês o DVD do lançamento do meu CD que realmente foi uma bênção. E lá eu falei, porque o meu esposo, ele é 60% do meu ministério.
Quantas vezes eu quis desistir, porque é muita adversidade. Às vezes a gente fala para Deus assim, Senhor, eu consigo continuar te adorando dentro da minha casa, dentro da minha igreja, fazendo a tua obra, que nem a gente está com um projeto de um coral agora na nossa igreja, que vai estar na minha direção. Eu falei assim, olha, eu monto e vocês andam, porque não dá para mim andar com vocês. Mas ele me apoia 60%, ele cuida, ele me empurra quando eu estou desanimando. Ele é uma bênção na minha vida em todos os sentidos, financeiramente, ele cuida do nosso ministério, espiritualmente, ele é pastor, ele é o sacerdote da minha casa, ele ora por nós, ele está lá em São Paulo. Eu falei com ele ontem, porque eu cheguei aqui e fiquei doente, né? Fiquei resfriada por conta da mudança do tempo. Então eu falei com ele, com toda... para acionar minha equipe de intercessores para que intercedessem por mim, para que eu pudesse estar ministrando aqui. Os meus filhos entendem, converso com eles, falo, conta nos dedinhos. Aí eu falei para eles na quinta-feira, eu falei, ó, conta nos dedinhos, 5 dias, vão tirando um dedinho por vez até a mamãe chegar. Entendem, eu converso com eles por telefone, mamãe, tá bom aí? Então eu louvo a Deus assim, eu comecei antes... Trabalhei meus filhos para isso, então realmente o meu ministério é toda a minha família, né? Eu costumo dizer para eles, para os pequenos também, que eles são meu ministério, porque eles cedem, eles renunciam à minha presença também para estar em casa com o pai, com a avó, mas sabem que a mamãe está fazendo a obra de Deus, então eles são meu ministério, eles são obreiros desde bebês, desde pequenos, né? Sentem falta, mas como eu disse, na Bahia eu passei 10 dias. Foi 10 dias, né? Sentem falta, mas me entendem. E quando eu volto é aquela bênção, né? Aquela alegria. Os hinos da Sandra Campelo tem muitos do Anderson Freire, outros 5 louvores, não é isso? Outros compositores bastante conhecidos já, de renome. Hinos abençoados, vale a pena você adquirir o CD da Sandra Campelo. Vale a pena mesmo, minha vida foi abençoada, a vida da minha família, que a minha família é enorme, são várias mulheres lá em casa e a gente fez uma família consagrar. E assim, nossa vida foi abençoada com o seu trabalho, entendeu? O Fábio Mariano também trabalhou lindamente, a gente amou mesmo o trabalho, todo mundo está gostando bastante. Agora a gente quer saber qual a expectativa, né, daqui do culto que vai ser hoje à noite, como está a expectativa, a ansiedade, como é que está o seu coração para hoje à noite? Hoje é o dia dos jovens, vai lotar e você é o nosso convidado especial. Ontem foi uma bênção, né? O Congresso das Irmãs foi maravilhoso, quando a irmã me trouxe o louvor. Falando assim, quando você cantar, a gente canta junto, eu me emocionei muito, né, porque elas tinham preparado o louvor, eu voarei para cantar junto comigo, realmente foi muito lindo, eu fiquei muito feliz, muito emocionada. Deus falou grandemente conosco ontem à noite. A minha única preocupação é que eu estou falando para vocês, se ia ter voz para cantar, né, que nem hoje está um pouco mais. Minha única preocupação era essa. Orei ao Senhor, falei, Senhor, amém, que eles louvam junto, vamos ministrar, vai ser para a glória do teu nome. Foi uma bênção o culto ontem. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Com certeza Deus vai continuar falando conosco, vai ser glorioso e Ele vai nos envolver em sua glória, né? Lugar seguro, envolvidos na glória do Senhor é o lugar mais seguro que existe, porque tudo que é mal, todos os medos, eles ficam para fora. Engloba só a glória e nós. E tenho certeza que não vai ser diferente essa noite. Amém. Então é a cantora Sandra Campelo, para você jovem, entender um pouco do trabalho do ministério, conhecer, não é fácil, mas está aí um trabalho lindo. Sandra, agora a gente quer que você deixe uma mensagem, né, para o pessoal, para o jovem, como foi dito, o jovem cristão é nível de audiência, aqui em Parauapebas, muito assistido pelos nossos jovens, e também porque é um programa família, muitas pessoas nos assistem. Deixa uma mensagem para essa geração, para esses jovens que estão nos assistindo. Amém. O que eu tenho para dizer para todos vocês é que, seja qual for o preço, atendam ao seu chamado, não é? Quando Jesus ele nos deixou, Ele disse que poderíamos fazer proezas maior do que as que Ele fez. E Ele falou, eu vou, mas eu deixo o meu Espírito. Então a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus que está conosco constantemente, Ele nos capacita. Não é? Às vezes nós somos limitados. Jesus realmente Ele escolheu cada um com seus defeitos e para sermos adaptados, trabalhados e formados por Ele. Ele capacita, Ele transforma o nosso caráter, Ele modifica a nossa personalidade, Ele usa a nossa personalidade. Às vezes você pode dizer assim, mas eu tenho uma personalidade muito forte, ou eu
sou desfocado em algumas coisas, gostaria de ser melhor, mas Jesus, ele trabalha nisso em você. Quando ele trabalhou com Pedro, ele trabalhou na sua forte personalidade, e a palavra do Senhor diz que sua primeira pregação foram 3.000 almas que Pedro ganhou para Jesus. Então a palavra que eu tenho para dizer para você é essa: seja qual for o teu chamado, atenda. Não é fácil, você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Não é fácil, mas é possível, envolvidos na glória de Deus. Atenda o seu chamado, deixa Deus usar a tua vida. Fala assim: Senhor, eu quero ganhar o maior número de almas possível para o teu reino. Seja um ganhador de almas, seja um ganhador de almas para a glória do nome do Senhor, e que a tua vida seja um espelho para edificar vidas, que os jovens que você conhece, os seus amigos, possam olhar para você e ver um espelho, olhar para você e falar assim: servir a Deus é bom, servir a Deus ele é bom, porque essa pessoa ela é feliz, essa pessoa ela é bem sucedida. Que o seu testemunho vivo seja para a glória do nome do Senhor. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus mudar a tua história, cuidar da tua família, deixa Ele te envolver em sua glória. Como diz a pastora Fernanda Brum, que eu me espelho muito no ministério dela: envolvidos na glória de Deus, todo o mal é aniquilado, toda dor é aniquilada e todo medo é colocado para fora. Deixa o Senhor te envolver na glória dele. Seja um adorador, que todas as suas atitudes sejam em adoração a Deus. O teu andar, o teu falar, seja para a glória de Deus, e Ele vai te honrar. Eu tenho certeza absoluta disso, viu? Deus abençoe, queridos. Te aguardo essa noite para adorar o Senhor juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém. E para terminar, a gente vai querer uma palhinha, né? Uma palhinha da cantora, mas antes da palhinha, a gente quer que só que você deixe contato. O pessoal que quer te contratar, tem muita gente que está nos assistindo, pastores, outros pastores vizinhos das cidades próximas de toda a região. Deixa o seu contato pra gente. Amém. São Paulo 011, vocês vão ligar no 7014-8240, com 9 na frente, e 9889-9869, 11, com 9 na frente. Aí vocês vão me encontrar, Sandra Campelo, Facebook, Twitter também, Sandra Campelo. Você coloca Sandra Campelo no Twitter, você me encontra. No Facebook você me encontra. No e-mail você pode ser sandracampelo com L só, @hotmail.com. Todos esses contatos vocês me encontram, e vai ser um prazer estar adorando a Deus com vocês. Eu quero voltar nessa cidade maravilhosa em breve, em nome de Jesus. Aí, twitteiros, vocês já estão sabendo, seguir a cantora Sandra Campelo. Agora vamos lá, né? A gente quer ver uma palhinha, como o assunto da festa é arrebatamento, né? Essa questão que nós estamos nas últimas horas, a gente tem certeza disso. Então, deixa um pouquinho aí do Eu Voarei. Amém. Vou tentar, tá bom? Porque até a noite eu estou me preparando para tentar cantar, mas é louvor para a glória do nome do Senhor. Esse louvor, na realidade, o compositor Moisés Clayton, ele é um compositor maravilhoso. Todos os louvores que ele manda para você, você fica impactado. Esse louvor foi o último louvor que entrou nesse CD. Né? Esse CD ia ter 10 faixas, esse louvor foi o último. Na realidade, eu estava com outro louvor em mão, e eu cantei esse pro Fábio Mariano. Ele falou: Sandra, precisa entrar esse louvor no teu trabalho. Já estava quase tudo pronto. Eu falei amém. Deixei com ele lá, ele fez esse arranjo maravilhoso, essa produção maravilhosa, e o nome do Senhor foi glorificado. Vamos pro refrão, então. Ele virá, será num piscar de olhos que a igreja, este mundo vai deixar. Eu subirei, quando soar a trombeta em direção à minha pátria eu voarei. E todos voaremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me arrupiei, gente, que vozeirão. Eu ficava pensando assim, eu ficava pensando de onde vem esse vozeirão todo, meu Deus do céu. Eu ficava ouvindo CD. Gente, eu tenho que ver essa mulher, que vozeirão. Vem de atender o chamado. Porque assim, voz, cantar, os anjos cantam melhor do que nós. Jesus não precisa de cantores, ele precisa de adoradores que usem os seus talentos para a glória do nome dele. Então, quando tem unção, é diferente. O pessoal está pedindo cheiro de vitória, quer um pouquinho do cheiro de vitória. Então, deixa para encerrar, pessoal, fiquem na paz, todos sejam impactados pela glória do Senhor Jesus. Atenda o chamado de Deus. E para ficar aí, cheiro de vitória. Tome posse. Amém. Vamos pro refrão também, então vocês vão cantar comigo, amém?
Eu sinto um cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar. Já tem terra prometida à vista, e em Deus eu vou avançar. Antes que o mar se abra, vou adorar. Antes que Deus fale, vou adorar. Há um acúmulo de bênçãos, eu sei, se nele eu confiar. Os que confiam no Senhor podem adorar o nome dele, porque ele é merecedor. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Muito bacana conhecer um pouquinho mais da vida dessa cantora abençoada, dessa levita de Deus, que leva a mensagem da palavra através do louvor, hein, pessoal? E agora, fiquem ligados, tirem suas dúvidas no Pastor Responde. Olá, a paz do Senhor para toda a juventude assembleana. É um prazer estar aqui no programa Jovem Cristão para tentar tirar algumas dúvidas, alguns questionamentos que alguns jovens estão fazendo. A Bíblia fala em Marcos capítulo 16, versículo 16, que quem crê e for batizado será salvo. A minha dúvida é, se eu não for batizado, eu vou ser salvo? O batismo nas águas é uma ordenança de Cristo para todos os seus seguidores. Ele mandou os discípulos irem por todo mundo, pregar o Evangelho e fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é lógico e evidente que a salvação não está condicionada ao batismo. O batismo é uma simbologia aonde nós passamos por um novo processo, um novo nascimento. A velha criatura se torna uma nova criatura para viver em novidade de vida. E quando Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, Jesus está dizendo, quem acreditar em mim e der continuidade à vida cristã. Porque muitas pessoas até são batizadas, mas nem por isso são salvas, se desviaram, se afastaram, não vivem uma vida espiritual a sério. Portanto, eu lhe digo que a resposta coerente e bíblica para dar é que sim, mesmo se a pessoa não for batizada, ela pode ser salva. Porém, é importante eu dizer que uma coisa é você querer ser batizado e ter algum impedimento, e outra coisa é você não querer ser batizado e não ter nenhum impedimento, porque muitas pessoas não têm impedimento para batizar, simplesmente rejeitam o batismo nas águas, e isso sim pode gerar alguma complicação. Portanto, o importante é crer em Jesus e obedecer à ordenança dele. Quem crê e for batizado será salvo. Eu gostaria de saber se é pecado faltar a ceia. O que é que você acha? A Santa Ceia é outra ordenança de Jesus. Assim como o batismo, a Santa Ceia, ela tem um simbolismo muito grande. Ela representa a nossa comunhão com Deus. Se um crente está bem com Deus, com saúde espiritual, ele vai ter todo o prazer em participar da Santa Ceia e expressar a sua comunhão com Deus. Agora, se está trabalhando, não pode ir, está doente, não pode ir, não digo nada, mas simplesmente não quer ir para o culto de Santa Ceia, simplesmente por nada, na verdade, tem alguma coisa errada que precisa ser refeita. O que eu tenho a dizer é que um crente em comunhão com Deus terá todo o prazer de participar do culto de Santa Ceia. Se não tem prazer de participar do culto de Santa Ceia, é porque tem alguma coisa que não está legal, que precisa ser renovada. E se não tiver, é mais um motivo para participar do culto. Lá você recebe a oração, o perdão, a reconciliação e participa aí da Santa Ceia com toda alegria. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Adriano, que tirou a dúvida aí dessa galera curiosa. E um abraço especial à loja Luz Fashion Moda Evangélica, nossa nova parceira aqui no Jovem Cristão, que irá nos vestir durante todos os programas. Você aí de casa quer se vestir bem? Vá na loja Luz Fashion Moda Evangélica. Os telefones de contato da loja estão aparecendo aí no seu visor. E curta a página da loja Luz Fashion no Facebook também. Muito obrigada ao Jorge Ubiratã. Que Deus abençoe a sua vida. Quer se vestir bem? Vá na Luz Fashion Moda Evangélica. Lá tem tudo em moda feminina em geral para deixar você mais bonita.
E o programa Jovem Cristão já está no fim, mas vamos mandar para você a pergunta da curiosidade bíblica. Roda aí. Curiosidade bíblica. Qual o nome do rei que desejou ouvir Paulo e quase se tornou cristão com a sua pregação? Se você quiser participar, mande a sua resposta através do número que está aparecendo aí no seu visor, que domingo que vem a gente joga no ar para você, viu, galera? E já estamos encerrando o Jovem Cristão, mas agradecemos a você em especial pela sua companhia. Tchau, galera, e até domingo que vem.